Nós vamos falar agora de um caso de suspeita de superfaturamento milionário que foi denunciado ao Ministério Público Estadual e envolve dinheiro da Prefeitura de Aracaju para limpeza e coleta do lixo aqui da cidade. O denunciante foi a própria Empresa Municipal de Serviços Urbanos, a Insurb, gestora da limpeza pública da capital. A denúncia protocolada no Ministério Público Estadual pela atual presidência da Insurb aponta uma série de possíveis irregularidades cometidas entre os anos de 2009 e 2016 nos contratos firmados entre a Prefeitura de Aracaju e a empresa de limpeza pública que venceu a licitação na época. Segundo os dados apresentados ao Ministério Público Estadual, os contratos 12 e 13, que tratam, respectivamente, da coleta domiciliar e da varrição e limpeza da cidade, começaram no final do ano de 2009, no valor global de R$ 87 milhões. Em fevereiro de 2010, com o primeiro termo aditivo, passaram para R$ 164 milhões e os aumentos foram sucessivos. Em 9 de março de 2010, os contratos 12 e 13 passaram ao valor de R$ 204 milhões. Em 2011, a coleta do lixo domiciliar da cidade, ou seja, o contrato 12, sofreu mais um reajuste e passou de R$ 105 milhões para 112, e o valor global chegou a R$ 212 milhões. Em abril de 2013, mais um aumento de valores, e o contrato 12 passou a custar aos cofres da Prefeitura R$ 121 milhões. Em outubro de 2013, R$ 128 milhões. Em março de 2015, a Prefeitura já estava pagando R$ 136 milhões apenas pela coleta do lixo domiciliar. Quando o prazo de 60 meses dos dois contratos chegou ao fim, segundo a própria Insurb, no documento apresentado ao Ministério Público Estadual, os valores já tinham sido novamente reajustados e somavam juntos mais de R$ 300 milhões. Agora, prestes a realizar mais uma licitação emergencial para os mesmos serviços, a Insurb pede que os promotores da Justiça Estadual procedam investigações sobre suspeita de superfaturamento dos contratos firmados e que sofreram aditivos milionários entre os anos de 2009 e 2016. Nesse tempo, a Insurb teve vários presidentes e a Prefeitura 2 prefeitos. A repórter Valéria Santana conversou há pouco com a assessora de comunicação da Insurb, Cristina Rochadel, e tem mais detalhes. Por que a Insurb resolveu protocolar agora essa denúncia? Envolve a administração atual? Veja só, não é questão de ela decidiu agora, ela concluiu essa investigação agora, né? Se foi o último contrato, o contrato que venceu em março, quando foi feito o contrato com a outra empresa, foi quando encerrou esse contrato, 2010, 2016. Então, não é que ela decidiu agora. Ao concluir o encontro dessas possíveis irregularidades, ela imediatamente protocolou aos órgãos competentes, que é assim que deve ser, a gestão pública exige que isso aconteça, até para demonstrar a transparência com que as coisas são feitas e trabalhadas em relação com a Insurb. A Insurb tem um déficit de R$ 147 milhões. Teria sido por causa desses contratos esse problema? Provavelmente, quando você fala que existia um contrato de 87 milhões e ao ser fechado esse contrato, ele tem 100%, um valor de 100% a mais em cima dele, não tem como não ter um déficit e um prejuízo enorme para os cofres públicos. Isso aí é aberto. Todo o período, toda a documentação, você pode verificar, todos os ofícios são assinados, são documentos oficiais, ninguém aqui está inventando documentação. Então, toda essa documentação ela foi encaminhada, foi protocolada. A suspeita de superfaturamento. Por isso, com essa suspeita, a empresa denunciada ela pode ser chamada para contrato emergencial? Olha, veja só, aí é um procedimento que a gente vai aguardar uma decisão judicial, até porque quando você encaminha para esses setores, ele passa a ser judicializado, e diante dessa determinação do que for colocado, aí sim se verifica ou não, até porque ninguém trabalhou ainda a nova contratação emergencial, então são assuntos diferenciados, né, que não estão interligados, mas que a gente tem que aguardar qualquer decisão dessa investigação para daí sim a gente poder falar exatamente, aconteceu isso, dessa forma, e as ilegalidades e irregularidades aconteceram ou não. Toda a documentação
está à disposição, todo o procedimento, todo o estudo que foi feito. Então, a gente aguarda que, diante disso, aí sim a gente possa responder a sua pergunta se realmente a empresa está envolvida, o que aconteceu, para tudo tem justificativa, e a gente aguarda as justificativas e os procedimentos judiciais, legais, que devem acontecer num procedimento como esse. A parte da Insurb, nós temos certeza que foi feita. Nós denunciamos, nós apresentamos, nós protocolamos ontem em todos os órgãos responsáveis, a começar pelo Ministério Público, para que as providências possam ser tomadas de acordo com a gravidade da situação. Muito obrigada. A gente volta ao estúdio. Ok, Valéria.